A partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM. Hoje é sábado, 22 de dezembro de 2012. Eu sou o João Paulo Benini e começa agora o Observatório do Esporte. No Observatório de hoje, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Faremos uma retrospectiva do esporte em 2012, além de uma homenagem ao bicampeonato mundial do Corinthians. Conversamos com o ex-lateral esquerdo alvinegro Vladimir, campeão paulista em 1977. Esses assuntos você acompanha agora no Observatório do Esporte. Aqui no Observatório, a informação vai além das quatro linhas. Hoje na mesa vamos ter a participação de Tuca Américo, Zeca Marques, Carlos Napolitano, Gabriel Cortez e eu, João Paulo Benini. E vamos aos destaques dos integrantes da nossa mesa. O Observatório do Esporte de hoje começa, como não poderia deixar de ser, homenageando o Corinthians e a conquista do título mundial. O caneco veio no último domingo, na vitória contra o Chelsea por 1-0, jogando no Japão. Amigos da mesa, eu quero saber de vocês a opinião sobre esse título do Corinthians. Vocês que não são aficionados pelo alvinegro de Parque São Jorge, como que acompanharam a partida e como viram o bicampeonato mundial do Timão? Zeca Marques, começa com você. Bom, todos os meus aplausos para a conquista corintiana. Eu acho que o Corinthians conquistou o título com muito mérito. Num jogo difícil, um jogo complicado. Se o Chelsea tivesse marcado um dos gols que desperdiçou antes do Corinthians fazer o seu, provavelmente o Chelsea ficaria com o placar a seu favor. Então um jogo equilibrado, o Corinthians mostrou que estava muito preparado, inclusive fisicamente, e acho que ele merece todos os aplausos. Apesar, e eu não sou hipócrita, apesar de eu ter torcido contra o Corinthians, né? E não vem com aquele papo de que o Corinthians é o Brasil no Mundial, é o Brasil no Libertadores. Eu acho que cada um tem a sua paixão clubística e eu tinha muitos motivos para não torcer pelo Corinthians. Diga, Carlos Napolitano. Não, também tenho a mesma opinião que a tua, ou seja, qualquer um dos dois que ficasse com o título estaria em boas mãos o campeonato. E o que me impressionou no Corinthians foi a eficiência do time. Né? O time chutou uma dezena de vezes a gol, sendo que somente 2 bolas foram diretamente ao gol. Né? Uma num chute do Jorge Henrique, que foi meio truncado, e foi a única vez que o Peter Cech relou a mão na bola durante o jogo. E a segunda bola foi o gol de cabeça do Guerreiro. Ou seja, o Corinthians teve 2 chances de gol, 2 chutes diretamente ao gol e converteu um deles. Mas para mostrar que eu não sou rancoroso, eu pedi uma música à nossa produção e eu quero homenagear com essa música o meu amigo Fábio Fleury, diretor do programa, que faz aniversário no dia em que gravamos esse programa, dia 19 de dezembro. Uma homenagem também a Juarez Xavier, professor do curso de jornalismo da Unesp. Meus amigos corintianos, fica aqui uma homenagem minha, na voz do Demônios da Garoa, composição do célebre Adoniran Barbosa. Laia, 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 como é bom ser alvinegro, ontem, hoje e amanhã. Respirar o ar misturado de Tietê e Tatuapé, lá no Alta Velha Pé. Essa música mais pra frente vai citar o bairro da Vila Maria, que é o bairro onde eu nasci. Então, para mostrar que a minha origem humilde não é apenas as origens de torcedores do Corinthians. E o refrão da música é muito bonito, diz Corinthians. Bom, já esqueci até o refrão agora, que eu tô emocionado. Corinthians, Corinthians, meu amor é o Timão. Corinthians, cada minuto dentro do meu coração. Tirando as brincadeiras, eu só queria dizer o seguinte. Depois que o Corinthians voltou para o Brasil, na última terça, eu achei que a comemoração foi um pouco morna demais.
Esperava-se uma empolgação tanto dos jogadores como dos torcedores. Eu acho que a prefeitura, dessa vez, organizou pelo menos a manifestação dos populares de uma maneira muito mais correta, muito mais pensada. E, ao contrário do que eu penso, o Juca Kfouri, no seu blog, na última quarta-feira, colocou a seguinte nota: São Paulo esvazia a festa corintiana. Isso foi publicado no dia 18 de dezembro, às 11h55. Ele diz o seguinte: alguém já disse que o maior problema de São Paulo é não se chamar Corinthians. Essa é uma provocação que ele começou a fazer com muita frequência ultimamente. Que a cidade de São Paulo deveria chamar-se Corinthians, não sei porquê. Porque o Corinthians representa um terço da Coisas do população Juca da cidade. Kfouri, não tente entender. Pois eis que hoje, na terça-feira, a cidade se vingou e tratou de esvaziar a recepção aos bicampeões mundiais de clubes. Vingou-se o prefeito que não conseguiu eleger o sucessor. E, já que o povo não apoiou, tratou de mostrar que o quer mesmo à distância. A torcida alvinegra ficou tão sem informação para poder se organizar que a desinformação colaborou para uma festa fria, menor até que a da despedida do time quando foi para o Japão. Em tempo, o prefeito paulistano é São Paulino. Eu acho que isso daqui, obviamente, é uma provocação, uma brincadeira do Juca, porque horas depois, no mesmo dia, ele escreve: agora falando sério, Datafolha esclarece sua pesquisa sobre o tamanho de torcidas. Vou falar mais à frente sobre essa pesquisa do Datafolha. Mas o Juca só pode estar de brincadeira, só pode ser um fanfarrão com essa notícia, porque esse prefeito que ele diz que é São Paulino foi quem liberou uma série de recursos e de renúncias fiscais da prefeitura para a construção do estádio. E esse mesmo prefeito entregou uma placa, obviamente que os políticos têm que aproveitar a ocasião, entrega uma placa em homenagem ao feito do Corinthians. E para mim, a frieza da manifestação não tem a ver com a prefeitura. Quem deveria informar o seu público é o próprio Corinthians. O Corinthians, por conta própria, é que mudou roteiros e abreviou a manifestação. Não tem nada a ver com a prefeitura isso. E eu acho que uma manifestação como essa tinha tudo para acontecer no Sambódromo da capital, que é um espaço, inclusive, feito para trânsito de carros alegóricos. Então eu não consigo imaginar por que a prefeitura não coloca essa manifestação ou o encerramento dela no Sambódromo e coloca numa praça movimentadíssima da Zona Norte de São Paulo, que é a Praça Campo de Bagatelle. Quem conhece a capital sabe que ali é um entroncamento e é uma via que fica muito congestionada na parte da manhã, que é o sentido centro. Então não dá para entender por que o Sambódromo é subutilizado e ele só tem uma utilização durante 4 dias do ano, que é durante o Carnaval paulistano. O Zeca, ou então no próprio Pacaembu poderia ser o palco dessa festa toda. E aí, brincadeiras de redes sociais, né? Quando o São Paulo ganha o seu título mundial, vai comemorar no Morumbi. Quando o Inter ganha o seu título mundial, foi comemorar no Beira-Rio. O Corinthians foi comemorar na Rota, na série da Rota, porque a primeira parada do time foi no batalhão, no quartel da Rota em São Paulo. Eu sei, bom, não tem estádio para comemorar, então foram comemorar na Rota. Por pouco tempo. Final do ano que vem, o estádio estará prontinho, já está com mais de 60% das obras concluídas, um lado todo da arquibancada. Agora, Zeca, para mim o grande problema é quem conhece também a região do aeroporto de Guarulhos sabe que o CT do Corinthians, o CT do Parque Ecológico, é muito próximo. Para não tumultuar toda a cidade, atravancar o trânsito e causar transtornos para todo mundo, essa festa poderia ter sido feita no CT do Corinthians, com a torcida podendo transitar pelo campo, os jogadores num palco montado, assim como foi a apresentação do Ronaldinho Gaúcho na Gávea, em janeiro do ano passado. Eu acho que as coisas poderiam ter tomado um clima de festa muito maior num local cercado, num local em que o próprio torcedor se sentisse mais resguardado do que pelas avenidas, podendo chegar ao risco até de acontecer algum acidente. Você me fez lembrar a frase que eu proferi ao nosso aniversariante do dia, Fábio Fleury, que ele está fazendo 50 anos e nunca viu um jogo do Corinthians no seu estádio. Teve sempre que ver em estádios emprestados, ou no Morumbi, ou no Pacaembu, ou no Canindé, né? Mas eu só quero terminar aqui a minha primeira parte nesta participação, dizendo o seguinte: lamento as provocações que alguns jogadores do Corinthians fizeram para o Palmeiras, para o jogador Léo dos Santos. Lamento aquele cantor que assina contratos com a Som Livre, por isso que ele é tão exposto nos canais Globo e nos programas da Globo. Fez uma manifestação infeliz e ele pediu desculpas depois. Mas eu não entendo, o Carlão comentou isso na semana passada, por que um time vai jogar no Japão Mundial de Clubes e a torcida fica com faixas chora porco, chupa Léo,
Com Porque perdão existe aqui, uma coisa, Zé, que com se perdão chama aqui do- rivalidade. Quando o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil, o Marcos, maior ídolo atual do Palmeiras e ídolo de muitos torcedores de outras equipes pela sua postura, em cima do trio elétrico, gritou frases da mesma estirpe. Então, acho que a gente precisa também filtrar um pouquinho o momento de emoção, o momento alcoólico que muitos desses jogadores estão. Esses caras não vieram do Japão pra cá, de volta, tomando água. Não, Eles aliás, vampetaram, é isso? É no padrão vampeta da coisa. Então, não adianta querer que subam no trio elétrico e fiquem como jogadores do Manchester United voltando da conquista do Mundial. Várias é outra latinhas, cultura. várias latinhas de cerveja vermelha circulando nas mãos dos jogadores. Isso, inclusive o trio elétrico Era era da patrocinado pela A Brahma. que é patrocinador. Só, e agora eu me despeço desse primeiro momento. Por favor, corintianos, quando vocês usarem um vocativo, coloque uma vírgula entre o verbo e o vocativo. Vocativo vindo antes ou vindo depois, coloque uma vírgula para separar o vocativo do verbo. Então, se for chora porco, chora vírgula porco. Ou se for porco, chora, porco, vírgula chora. Vai Corinthians, é vai, vírgula Corinthians. Então, por favor, vamos respeitar um sinal gráfico. Sinais gráficos servem para a gente representar na escrita as pausas da nossa fala. Ô, Zeca, então, hoje vai, você tá Corinthians. azedo com a torcida Sempre. corintiana. Vai. Vamos lá, hein? Não, mas essa é uma questão de interesse público. Vai, vírgula Corinthians. A rádio é educativa, o Zeca tá Rádio com toda educativa. razão na sua manifestação. A bancada palmeirense Agradeço se a- manifestando. Agradeço a participação de Pasquale e pro Zeca. E agora já a bola com o Tuca Américo. Tuca, como que foi pra você? Onde você teve a oportunidade de assistir esse jogo? Como que foi pra você acompanhar? Você palmeirense acompanhando esse Na título do Corinthians? verdade, eu acompanhei na casa do meu cunhado, que é o único palmeirense da família. Então eu estou colocado na categoria de cunhado dentro da minha família, porque meu pai, meu irmão, minha sobrinha são todos corintianos. Mas acho que foi um jogo bom, foi uma ótima partida de futebol. E eu vou reafirmar aquilo que foi dito durante todo o processo da final. O mais interessante que eu achei foi a invasão corintiana no Japão mesmo. Acho que isso nenhum outro time brasileiro, não sei em nível mundial, talvez fosse capaz de proporcionar isso. 25 mil torcedores, parece que é o número final. Então isso é uma coisa absurda. Eu não consigo imaginar outro time consiga fazer isso, né? Só pra acrescentar, Tuca, do Chelsea foram 1.000 torcedores ao estádio de Yokohama, no Japão. E mesmo com toda a torcida japonesa, né? Do Chelsea eu digo da Inglaterra, pro Japão. E fora a torcida, Fora a torcida A japonesa. Folha fez um levantamento, os consulados do Japão no Brasil emitiram cerca de 10 mil vistos. Então esses 20 mil, 25 mil que foram ao Japão, certamente foram de outros lugares, saíram de outros Os lugares. decassegues, né? Muitos que moravam no Japão, eu ouvi muitos casos de gente que foi da Austrália, da Nova Zelândia Sim. para o Japão, alguns devem ter ido da Europa, mas do Brasil saíram cerca de 10 mil Que é um com número vistos. extremamente expressivo, muita gente. Eu acho que nem o Flamengo conseguiria levar esse número de pessoas para o Japão. Sim, então acho que isso seria meu destaque. Agora eu vou antecipar uma vaia. Por curiosidade, eu fui dar uma bisbilhotada nos diários argentinos no dia posterior à vitória do Corinthians, na segunda-feira de manhã. E para minha surpresa, no Clarim só tinha uma nota e dizendo que o Martínez tinha entrado no jogo no finalzinho, aos 27 minutos, alguma coisa assim. Então nenhum destaque. Acho que foi até mais pro final, 37, 37, 40 alguma coisa assim. minutos. Mas o destaque do Clarim foi simplesmente a participação do jogador argentino que entrou no final. E pouco destaque se tanto vencesse Chelsea ou Corinthians. E no Olé é mais discrepante ainda, porque me preocupa. 6 manchetes que tinham no site do Olé. A primeira tava Espanha, mas falava do Messi. Outras 5 falando do futebol espanhol, do campeonato espanhol. Ou seja, eu acho triste quando a mídia local só tem destaque para campeonato no exterior. Já que você citou a imprensa argentina, Tuca, eu quero relembrar o caso São Paulo Tigre, da semana passada. A imprensa argentina fez uma cobertura unilateral defendendo o Tigre do episódio que houve no Morumbi e apenas passou aos seus leitores uma visão comprometida que tem a ver com a versão oficial do Tigre, que não é a versão verídica, a gente sabe que não é. Sim, eu acompanhei E a também. imprensa brasileira, pelo menos, colocou em discussão diferentes pontos de vista, inclusive muitos acusando o São Paulo, como eu fiz no meu telefonema da semana passada. Só quero aqui exercer o meu primeiro direito de resposta. Fui achincalhado por Carlos Napolitano quando eu critiquei a postura do jogador Lucas. Eu vou dizer que o Lucas, ele foi um garoto mimado quando mostrou aquele algodão pro jogador argentino, e foi aquele ato que provocou e desencadeou.
Eu acho que o Tigre ia criar confusão em qualquer momento do segundo tempo. Mas não precisava desse Mas momento. o Lucas mostrou-se, desculpa, Calapolitano, um jogador mimimi. É o Lucas mimimi. Porque ele foi mimado em provocar um jogador argentino no intervalo. Quer dizer, um jogador experiente, maduro, não vai fazer isso. Vai fazer o que faz o Sheik. O Sheik conseguiu provocar uma expulsão que determinou também o resultado do jogo, sendo que os dois deveriam ter sido expulsos, ou nenhum. Né? Então, o Lucas ele vai amadurecer, mas acho que a resposta que ele tinha que ter dado naquele jogo era marcar mais 2 gols no segundo tempo. Sim. E não provocar um jogador mostrando um algodão ensanguentado, e aí foi, obviamente, gasolina, foi fósforo no barril de gasolina. Eles estavam esperando esse momento. Esperando isso. Eu sinceramente concordo com o Carlão. Eu acho que ele foi bem pra caramba na provocação. Acho que o futebol cabe esse tipo de coisa. Ele tinha apanhado esportiva pra caramba. Eu acho que assim, no futebol não dá pra gente querer que seja um convento. Mas, João Paulo, eu não estou dizendo se a provocação foi boa ou se não foi boa. Estou dizendo que o ato dele desencadeou um episódio uma inédito falta de maturidade, concordo. E fazer com que uma final não tivesse terminado. Então, é um ato impensado e refletido, e para mim, de um jogador que mostrou todo o seu mimo naquele momento. Não foi um jogador adulto que usou da inteligência para provocar o adversário e responder na bola. Durante o jogo ele pisou na bola uma vez. Ele parou no meio do campo, pisou na bola e pôs a mão. Ele já estava atraindo a ira dos jogadores argentinos. E fez isso também de uma maneira, para mim, que é um barril de pólvora. Fazer isso com 2-0 no final do primeiro tempo. Eu comentei em casa com meu filho durante o jogo. Falei que a melhor resposta seria fazer 2-3 gols já no primeiro tempo, não no segundo. Devia partir pra cima e fazer gol, que essa é a melhor resposta pra violência. E não colocar o pé na bola e aí por diante. Quando se fala em futebol, a melhor resposta, sem dúvida, tem que ser no campo, não na fala e na voz, né? Eu só queria retomar aquela questão inicial da imprensa argentina, porque a gente tem um histórico da imprensa brasileira de ouvir as fontes. E se vocês notarem, não circulou naquele momento na mídia nenhuma imagem. A imagem que tinha era uma imagem de longe do vestiário, um vão. E por costume, que se você não tem o depoimento, se você não tem a prova, se você não tem imagem, foi o que a maioria dos jornais brasileiros apontaram. Houve confusão no vestiário, ponto. E não foram além do mérito. Lá não, a imprensa argentina é muito parcial. Eles não têm o costume com esse de ouvir as partes, de ter a imagem para provar. Simplesmente colocou. E o jornalista da Fox Argentina parecia o porta-voz, o assessor de imprensa do Tigre, que veio mostrar relatos. Primeiro que ele não estava ali quando o tumulto começou. E veio dar relatos e testemunhos do que ele não viu, do que ele ouviu. Né? Eu senti um pouco isso, nesse caso da imparcialidade, hoje no Globo Esporte. Hoje não, nessa terça-feira no Globo Esporte. Que na entrevista com o Emerson Sheik, o Thiago Leifert perguntou para ele sobre o lance. E o Sheik deu a sua versão e disse que sobre o lance da cotovelada e da expulsão do Kerry. O Sheik disse que foi tudo culpa do Kerry, com certeza jogou toda a culpa para ele. E o Kerry não teve a oportunidade de dar a resposta, até porque... As transmissões ao vivo do jogo sequer mostraram agressão. Sim, não circularam imagens do motivo da expulsão, que é uma coisa estranha também, porque a gente sabe que tem câmera tudo quanto é lado. Ninguém sabia o porquê da expulsão. Pelo menos eu assisti pela Sport TV, ninguém sabia qual o motivo da expulsão. Agora, o Kerry aceita de uma tal forma a expulsão que deu pra perceber que ele tinha feito alguma besteira, tanto que o treinador fala pra ele, sai logo, que precisamos empatar o jogo. Agora, voltando a falar do Corinthians, do título, eu confesso que fiquei muito receoso com o adiantamento da escalação do Corinthians e o Douglas sendo sacado do time. Uma escolha do Tite que depois acabou se provando acertada, mas eu até comentava com alguns amigos que eu fiquei preocupado de como essa bola chegaria na frente. Porque o Corinthians poderia ficar refém do jogo rifado. Bolas esticadas pelo Chicão, pelo Paulo André. Por quê? Porque não teria aquele cara para organizar o jogo no meio de campo e com isso mataria o seu principal jogador, que é o Paulinho. Que o Paulinho é para entrar tocando. Se ficar com uma bola esticada, teria enorme dificuldade. E o Paulinho sumiria no jogo desse. Mas para minha grata surpresa, o Jorge Henrique entrou fazendo uma função defensiva. O Danilo, mais uma vez, mostrou ser um jogador de decisão. Um jogador que, de forma alguma, se enerva com uma decisão. E em todo momento, o Corinthians tentando pôr a bola no chão, principalmente no segundo tempo, conseguindo. E o gol do Guerreiro, que até alguns canais eu via na última terça-feira, comparando a forma daquele gol com o gol de 77.
o bate-rebate dentro da área, até que apareceu um salvador para colocar a bola para as redes, naquele caso o Basílio, e dessa vez agora o Guerreiro. Eu até gostaria que os amigos comentassem um pouquinho sobre isso. Um absurdo a comparação a montagem que eles colocaram a narração do Galvão Bueno com o nosso Osmar Santos. Foi uma heresia isso na reportagem. Aliás, vocês, semana passada, elegeram aqui o melhor locutor, na opinião de vocês, e houve quase uma unanimidade em torno do nome do Milton Leite. Milton Leite é um excelente locutor para TV fechada. Na TV aberta ele tem feito lambanças. Na boca da botija, barreira por 2 homens. Correndo pro pedaço, Zé Maria, conclusão na boca do gol. Tentou, Basílio de cabeça, tentou, Basílio. Paulo Benini em lágrimas. Acabamos de ouvir narração de Osmar Santos do gol salvador de Basílio, o pé de anjo, o legítimo pé de anjo da torcida corintiana, na decisão contra a Ponte Preta em 1977, mostrando que o Osmar está num nível acima, e eu concordo com o Tuca, essa montagem que foi feita, a inversão de narrações, também não me agradou não, Tuca. Mas eu quero deixar, desculpa, cara, quero deixar meu voto pro Galvão Bueno. Pra mim, o locutor de TV aberta, o Milton Leite só sabe transmitir futebol, mais nada. E o Galvão Bueno ainda mostra uma certa versatilidade na Fórmula 1, em lutas, em vôlei. Então o meu voto, eu não fui perguntado, mas eu voto. O meu voto é pro Galvão Bueno. Mas temos um consenso que o pior é o Kleber Machado. Eu ia falar dele, na terça-feira, na junção do Globo Esporte com o Jornal do Meio-Dia, como se chama, o SPTV, apareceu esse comparativo com a narração dos Osmar Santos, e o Kleber Machado estava lá, ele falou que ele ficou arrepiado ouvindo novamente a narração do Osmar Santos. E Kleber Machado estava amarrotado na apresentação, todo amassado. Olha, eu sinceramente gostei dessa junção de narrações entre o Galvão Bueno e o Osmar Santos. Eu achei que foi um recurso interessante que o Globo Esporte utilizou. Mas o que eu gostei mais ainda foi da imagem captada durante o momento que o Corinthians comemorava. A imagem captada pela FIFA, pelo pessoal da TV da FIFA, que pegou o Fernando Torres olhando desolado. Essa a comemoração dos corintianos. já é histórica. Fantástica, histórica. Já é histórica. Ele estava ali demonstrando o sentimento de que ele foi o culpado, né? Que ele errou um gol ali, que para um atacante, para um time rico, internacional, não pode errar. Estou me referindo ao último lance. Eu estou pensando desde domingo, como deve estar a cabeça do dono do Chelsea, como que é o nome dele? O Roman Abramovich, de ter dispensado o Drogba, né? Não ter feito ali um contrato para manutenção. Que se o Drogba tivesse ali, aquele gol, com certeza, aquela bola, o Cássio não pegaria. Pois não. O que eles mais querem agora é vender o Torres e entregar o chapéu para ele. Eles estão, na realidade, o Chelsea tem sido jogado no mercado como um possível destino do Falcão Garcia, o atacante colombiano que está no Atlético de Madrid, e o Fernando Torres, que foi a transação mais cara da história do futebol doméstico inglês, quando deixou o Liverpool para ir pro Chelsea, e ia entrar num negócio como moeda de troca. Então quer dizer que a fase dele tá bem complicada. Mas o projeto do Abramovich com o Chelsea era conquistar a Liga dos Campeões. Bateu na trave com o Mourinho, quando perdeu uma semifinal Barcelona, uma semifinal roubada em Londres, todos lembram, e o Barcelona sagrou-se campeão logo depois. Bateu na trave quando o israelense, me foge o nome dele agora, conseguiu levar o Chelsea à final contra o Manchester United, em 2008, né? E depois acabou conquistando agora em 2012. Então o projeto do Abramovich era conquistar a Liga dos Campeões. O Mundial de Clubes a gente tem que convir. No calendário do futebol europeu é uma competição completamente extemporânea. É quase uma obrigação para os clubes participarem desse Mundial. Agora é lógico, quando eles ganham, eles comemoram. Quando eles perdem, eles mostram um certo desinteresse, mas eles não projetam o seu calendário anual pensando no Mundial de Clubes. Ao contrário do que nós fazemos aqui no Brasil, que o time já monta, antigamente era o Projeto Tóquio, né? E agora o time ganha a Libertadores em junho e passa 6 meses projetando a viagem ou para o Japão ou para o Oriente Médio. Isso aí até é um dos pontos que o presidente Marinho da CBF diz que quer sentar para realmente pensar o calendário junto com a FIFA e de repente ter uma adequação do calendário brasileiro ao calendário mundial do futebol, que eu acho que é uma coisa inevitável até pro bem do nosso futebol, para ficar, primeiro, parar com esse negócio de o time ficar 6 meses de férias. Que o Corinthians pouco jogou no Campeonato Brasileiro, jogou as últimas 10 rodadas praticamente, o resto só pôs time misto.
Então, na realidade, você tira um dos postulantes ao título da corrida, ele sai da corrida ao título porque ele está pensando numa competição de 10 dias. E também para, de repente, jogar esse calendário do Mundial de Clubes para maio, para junho, que seria o final da temporada europeia. E acho que aí sim ficaria muito mais interessante, até os próprios times com maior vontade de disputar. Eu queria colocar um outro tema que tem a ver com o Corinthians também. A gente sabe que, historicamente, o único time que eu me recordo agora, vocês podem colaborar, o único time que eu me recordo que tem expressão em nível mundial ainda é o Santos, time brasileiro. Né? Talvez o Flamengo. São Paulo acho que tem um Paulo, pouco. Mas eu acho que não chega perto da expressão do Santos. Eu posso falar na América Latina. Na América Latina é Grêmio, São Paulo, o Santos recentemente e o Flamengo. Mas eu acho que em nível mundial ainda é a lembrança do Santos do Pelé. Não sei se vocês concordam. Mas é para perguntar o seguinte para vocês. Tem um projeto de construção da marca do Corinthians, e com esse campeonato mundial, esse ano já tem uma previsão de investimento maior, direito de transmissão de imagem acaba sendo valorizado, né? Vocês acreditam num projeto de uma marca Corinthians em nível mundial? Massificada ao ponto do que os times europeus conseguem, eu acho bastante complicado. Até porque existe uma facilidade muito maior para esses torcedores que estão principalmente no Extremo Oriente, de irem até a Europa e em alguma vez na vida terem a oportunidade de assistir um jogo desse clube, visitar o museu, visitar o estádio. E a dificuldade é muito maior em relação aos times de toda a América do Sul, em relação aos times brasileiros, ao Boca, River. Eu acho que vai maximizar em relação ao que temos hoje, mas não sei se chega a equivaler aos gigantes europeus. Isso começou, Tuca, com a chegada do Ronaldo ao Corinthians, com a saída do Alberto do Alibe. O André Sanches, que era um apoiador do Alibe, depois virou oposição. Quando ele assume o clube vence a Série B, volta para a Série A e contrata o Corinthians, eu acho que ali nascia já esse embrião de um modelo de gestão e de administração da marca. Então vejam que o Corinthians hoje, né, a frase da torcida corintiana é: sou Corinthians, maloqueiro e sofredor, graças a Deus. Eu acho que torcer pro Corinthians hoje não tem nada a ver com sofrimento. Porque é um time, veja, a final da Libertadores foi um passeio do Corinthians. A finalíssima no Pacaembu foi um passeio. O Corinthians não foi ameaçado em nenhum momento. O Corinthians tem ganho títulos em que aquela ideia de um time raçudo e ruim não cola mais. Um time extremamente bem arranjado taticamente. O Corinthians é um exemplo hoje de gestão e de organização do futebol no país. Então contraria aquela ideia do improviso, da garra, do sofrimento de ganhar um título na base do suor e da lágrima. Zeca, Emílio Tietê tinha um senhor conhecido, Valmir, um grande corintiano, já é falecido, que ele sempre falou que o Corinthians ele era grande do portão do Parque São Jorge para fora. E quando o Corinthians fosse grande dentro do Parque São Jorge, ninguém seguraria esse time. Me parece que hoje o Corinthians ele é grande também como organização, como clube, como entidade. Isso lembra a frase que eu proferi aqui citando o meu sogro, quando o Corinthians ganhou a Libertadores, né? É uma frase que acho que merecia estar no mural do Parque São Jorge, viu, João Paulo Benini? Eu sabia que o Corinthians era grande, eu não sabia que o Corinthians é imenso. Então o Corinthians mostra a sua imensidão cada vez mais. E vale ressaltar também, para fechar o assunto, nessa apropriação da marca Corinthians pelo Ronaldo Fenômeno. Não, mas ele se transformou num corintiano mercadologicamente, não de coração. Alguns jornalistas aqui, que são cultuados pelos nossos alunos de jornalismo, que militam em TVs fechadas, que proferiram impropérios quando o Ronaldo foi contratado, dizendo que o Ronaldo não acrescentaria nada ao Corinthians, que era um jogador em... Qual que é a frase? Um jogador... Em decadência? Não em decadência. Um ex-atleta em atividade. Um ex-atleta em atividade. Então eu vi isso de jornalistas que são cultuados pelos nossos alunos. E mostra-se hoje que o Ronaldo foi uma das melhores coisas que o Corinthians fez nos seus 102 anos de existência. Mas para falar um pouquinho dessa questão do Corinthians ter se arrumado, inclusive arrumado a sua cozinha, arrumado dentro dos muros do Parque São Jorge, o Gabriel Cortez fez uma entrevista com o Vladimir, histórico lateral esquerdo da equipe corintiana, que estava tanto no título de 77, quando o Corinthians sai da fila, quanto na democracia corintiana, que é um dos períodos históricos que o futebol se alia à população para brigar por melhores condições no nosso país. Vamos ouvir o que o Gabriel conversou com o Vladimir. Vladimir, o que a conquista do Mundial de Clubes representa para a história do Corinthians? Você, como ex-jogador do clube,
O que essa conquista representa tanto no aspecto tático do campo, quanto no que diz respeito ao torcedor, que deu um exemplo de amor e mobilização? Sem dúvida, para a história do Corinthians, representa a internacionalização do nome Corinthians, quer dizer, tornar mundial uma marca, uma equipe já consagrada aqui no Brasil, aqui na América do Sul. É isso que representa ser campeão mundial nesse momento. E para você que foi campeão, tirou o Corinthians de uma fila em 1977, participou da democracia corintiana, qual foi o sentimento no momento do jogo para você? Sentimento de realização, né? Sentimento de total consagração da marca Corinthians, na medida em que nós sabemos o potencial do Corinthians, sabemos da grandeza dele, agora o mundo não sabe. Muito embora, eu não sei se essa consagração para os corintianos interessa, não. Eu, por exemplo, tive um presidente, já falecido, que ele não queria nem ser campeão brasileiro. O negócio dele era ser campeão paulista. Era ganhar dos arquirrivais Palmeiras, São Paulo e Santos. Por conta das exigências nacionais e internacionais, os outros grandes aqui já foram campeões do mundo e tal. Então, a torcida era muito provocada, porque não ganhava título internacional, essa coisa toda. E o Corinthians mostrou que pode ganhar quando quer, né? Na minha época, vou ser sincero, a diretoria nunca quis saber de ganhar título internacional, queria ganhar paulista e só. Então, é uma questão de mentalidade. Hoje mentalizou-se que tem que conquistar o mundo e está conquistando. Ouvimos então Vladimir. Eu queria agora dar sequência. Zeca, você parece que não concordou muito que o jogador com mais que atuou mais vezes com a camisa do Corinthians, com 805 partidas, falou a nossa reportagem. Não, só quero pontuar uma seguinte questão. O Campeonato Paulista, os estaduais, de forma geral, até o fim do século XX, tinham um peso que não tem hoje. Isso é fato. Agora, o Vladimir dizer que o Corinthians não se interessava por competições internacionais nos anos 70 e 80, isso só aconteceu porque o Corinthians não disputou nenhuma. Porque na década de 70, tanto o São Paulo como o Palmeiras disputaram finais de Libertadores. O Santos já tinha sido campeão de 2 Libertadores na década de 60. Então o Corinthians não participou e por isso ele disse que não se interessava. Agora, caso o Corinthians fosse campeão brasileiro em 76 contra o Inter de Porto Alegre, ele disputaria a Libertadores no ano seguinte. Você acha que o Corinthians não ia... Aliás, o Corinthians disputou a Libertadores em 77. Ele foi vice-campeão e disputou. Vai me dizer que o Corinthians não se preocupou com essa competição? Lógico que se preocupou e o Vladimir estava em campo. Só que o Corinthians foi eliminado naquela competição. A gente comentava um pouquinho dessa parte administrativa do Corinthians, de ter arrumado a cozinha e tal. E com o aumento de verbas de TV e essa organização que o time tem, eu acho que se o Corinthians não fizer muita besteira, a tendência é que fique disputando os títulos. Aliás, e até tá falando em alguns nomes para enxertar nesse elenco campeão, nomes que eu considero de respeito. Renato Augusto, meia ex-Flamengo, faz 6 anos que tá no Bayer Leverkusen, tá chegando pro Corinthians, já tá assinado. O Dedé, zagueiro do Vasco, zagueiro da seleção, muito provavelmente vai jogar no Corinthians. E ainda tem o Alexandre Pato, que tá em negociações. Uma coisa mais interessante, estamos ouvindo aqui no fundo o Carlinhos Vergueiro. Junta a galera de novo no choro feliz da emoção. Na semana passada, o Beto Xavier, o Beto Pampa, disse que o Flamengo era o clube que mais tinha sido homenageado na música popular brasileira. Eu não vou esperar uma década, se o Corinthians mantiver esse ritmo, o Corinthians vai ser o clube com o maior número de composições em sua homenagem. A minha teoria é se tirar as músicas do Jorge Ben, o Corinthians já passou. Exatamente. É gol! E aí vocês veem que eu não sou anticorintiano, eu apenas gosto de refletir sobre as questões, sobre outros olhares, outros pontos de vista. Mais um dragão. Bom, após essa homenagem ao Corinthians, o Observatório segue com as vaias e os aplausos. Você notou que hoje nós invertemos a ordem, dado o tamanho do título que o Corinthians conquistou. E lembrando a você, ouvinte da Unesp FM, que esse é nosso último programa de 2012, pois... Você sabe, é um projeto de extensão Observatório do Esporte e seguimos o calendário letivo. A Unesp entra em férias agora, nós vamos voltar no mês de março, juntamente com as aulas e com a equipe com gás total para voltar a produzir programas
com a qualidade de sempre do Observatório do Esporte. Então, para falar desse ano de 2012, um ano tão rico em conquistas, e dentro e fora das 4 linhas das piscinas, eu vou chamar nossos comentaristas para a sua vaia, seu aplauso, e começo por Carlos Napolitano. Como vaia, acho que o Zeca já comentou, eu daria vaia para a torcida do Corinthians, que ficou pensando sempre no Palmeiras, em especial pro cantor lá, pro Thiaguinho, que infelizmente fez comentários não devidos durante a comemoração. E aí eu de novo proponho que a chamada do programa também tem uma parte psicológica, né? Podemos chamar alguns colegas da psicologia para vir conversar com a gente sobre esse despudor de um torcedor de comentar e de xingar isso é uma patologia, torcida. Eu tenho mais de uma patologia. Ou seja, talvez tentei fazer uma analogia semana passada, eu acho que é do parceiro traído, né? E sempre no dia do casamento, do novo casamento, na festa, na lua de mel, fica lembrando do ex-companheiro ou da ex-companheira com mágoas. Eu acho que deveria curtir e somente curtir, não ficar relembrando ou ofendendo torcida rival, time rival e por diante. O Papa já falou do Marcos, eu me lembro, também foi uma imbecilidade dele, e aí também fica uma homenagem a ele, com um aplauso pro Marcos, que se aposentou na semana passada e que adiou o sonho corintiano por 12 anos, né? Ou 13. Aquela defesa fantástica do pênalti do Marcelinho, ele adiou o grande sonho do Corinthians de ser campeão da Libertadores. Eu acho que esse era o grande... é o legado de São Marcos. O legado de São Marcos foi adiar em mais de uma década o sonho corintiano de ser campeão da Libertadores. E eu acho que a comemoração, Zeca, você acabou de falar que foi morna, fria, meia boca. Acho que é por isso mesmo. Acho que o grande sonho do corintiano era ser campeão da Libertadores. E o Mundial é um torneiozinho de verão que as pessoas disputam. É importante perceber que o Corinthians sempre foi ironizado pelo tal torneio de verão que é o Mundial 2000. Então, essa avalanche de torcedores do Corinthians no Japão é porque o corintiano sentiu, de fato, pela primeira vez, um campeão legítimo e legal. Sim, com certeza. Porque a comemoração que houve agora por esse título, mesmo com essa recepção fria em São Paulo, é que no domingo já se comemorou o que tinha que se comemorar. Não é? A comemoração agora em 2012 não se compara com a pífia comemoração que houve em 2000. Até porque em 2000 houve o torneio intercontinental e o Boca foi campeão no final do ano. Né? Então o Corinthians ele sempre teve esse título de 2000 sob suspeita. Não suspeita como o título de 2005 no Brasileiro, em que o campeonato para e 12 jogos têm que ser refeitos, jogos em que o Corinthians tinha perdido. O título de 2000 ele tinha essa mancha de ser um torneio experimental da FIFA e o Corinthians acabou participando pelo simples motivo de ser um clube campeão do país que sediava o torneio. Porque o Corinthians não era campeão continental para poder participar dele. E aí eu não consigo entender até hoje. Mas como hoje também tem o Sunfresh Hiroshima, é que é um time de uma qualidade inferior, mas entrou no Campeonato Mundial não porque tinha sido o campeão asiático. O campeão asiático era o Sun Hyundai, que ficou na 6ª colocação. Então, continua tendo o mesmo formato. Naquela oportunidade, o Corinthians tinha um grande time e mas, João Paulo, ninguém me respondeu até agora por que o campeão continental de 99 não disputou o Mundial 2000. O campeão continental de 99, para quem não sabe, é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Aí eu concordo com você, mas é lugar do Vasco. O Vasco era campeão continental em 98. O campeonato foi em 2000. Mas quem veio para o Mundial representando a Europa foi o campeão continental de 98, o Real Madrid, e o de 99, o Manchester United. Então era natural que os representantes brasileiros fossem o Corinthians para o seu país sede e mais os representantes continentais, Vasco e Palmeiras. Então a FIFA, não sei porquê, colocou o Palmeiras de fora. A meu ver, o Palmeiras era legítimo representante continental nessa competição. Era a influência do senhor Eurico Miranda, à época. Mas em relação Eurico Miranda e Alberto do Alibe, né? Em relação à comemoração, a comemoração pelo título da Libertadores esse ano foi muito mais expressiva do que a comemoração do Campeonato Mundial no domingo. Eu toco a bola agora para Tuca Américo. Bem, um destaque, né, que eu acho que é impossível de não se recordar, que foi um ano olímpico, e todo ano olímpico eu acho que o destaque são os Jogos Olímpicos. E fica essa minha mensagem. Eu acho que para o Brasil, apesar de a gente apresentar melhora no quadro de medalhas, eu acho que é decepcionante ainda o nível que o esporte olímpico brasileiro se encontra.
por exemplo, uma notícia veiculada nessa última quarta-feira no portal do UOL, que versa sobre as verbas para a formação de atletas olímpicos, né, que estão paradas. Existe um percentual das loterias de 0,5% que é destinado à formação de atletas olímpicos, e existe uma verba de 60 milhões que está parada por falta de regulamentação da Lei Pelé. Então é um absurdo você ter um projeto olímpico, o dinheiro existe, mas está travado por questões políticas, legais. Então fica aquele gostinho meio amargo na boca, que a gente foi bem nos Jogos Olímpicos, mas eu acho que a gente não vai conseguir emplacar o que várias sedes fizeram de ter, no momento de ser a sede mesmo, de acontecer os jogos naquela localidade, de conseguir ter uma pontuação, um número de medalhas expressivas. Eu acho que isso no Brasil a gente vai melhorar, mas não vai chegar a ser uma coisa muito importante, expressiva, e o pior de tudo, que exista um legado, que exista uma continuidade, que não seja só para aqueles Jogos Olímpicos, que a gente possa pensar em 2020, 2024 e cada vez ficar melhor. Então fica aí essa preocupação, mas o grande destaque para mim esse ano foi a realização dos Jogos Olímpicos. Agora, Zeca Marques, o polêmico. Você não ia falar do Prêmio Brasil Olímpico, meu caro Tuca Américo? Acabei me entusiasmando aqui, que vocês falaram tanto do Corinthians, eu ia acabar falando do Corinthians também. Não, eu passo a bola para você. Não, então vamos lá, eu acho que dentro desse espírito olímpico, né? Coitado, o Barão de Coubertin deve estar se remexendo na tumba. O destaque foi a premiação do Prêmio Brasil Olímpico, ocorrido na última terça-feira à noite, foi isso? Tá certo, tô meio perdido no tempo. E com os destaques, né? A gente teve o destaque feminino para Sheila, jogadora do vôlei, que o Zeca vai fazer uma consideração já em relação a esportes coletivos. O Arthur Zanetti, como destaque masculino. O Zé Roberto Guimarães como treinador coletivo. E eu não me lembro o nome do treinador do Zanetti, por favor, me ajudem. Agora, por favor, produção, a gente já vê aqui. Eu já procuro, já falo. Enquanto você procura, o que eu queria dizer é o seguinte: já que há um prêmio para o treinador de modalidades coletivas e um prêmio para o treinador de modalidades individuais, deveria haver o mesmo para os atletas. Porque não faz sentido a Sheila ganhar um prêmio de melhor atleta olímpica participando de um grupo, de um time em que jogam 6 na quadra e tem mais 6 no banco. Eu acho que são medidas diferentes para comparar com a Sara Menezes, que concorria também como judoca, e o meu voto... Que era a minha aposta, seria meu voto seria a judoca Sara Menezes. Que realmente uma revelação. Primeiro ouro no Até judô. Pelo ineditismo, né, da coisa. Então eu acho que, não tirando o mérito da Sheila, eu acho que a Sheila deveria ter uma categoria, vencendo uma categoria de atletas de modalidades coletivas. Ô Zeca, mas vale a gente lembrar que esse Prêmio Brasil Olímpico, ele é considerado 50%, com 50% dos votos feitos pelo público, pelo internauta na internet, no site do COB, e os outros 50% por jornalistas escolhidos pelo COB. Eu não estou questionando, Gabriel, quem elegeu. Eu estou dizendo que deveria haver categorias distintas. Uma para atleta de esportes coletivos e uma para atleta de esportes individuais. Porque como é que eu vou dizer que a Sheila foi mais importante para a conquista do vôlei do que a Sara Menezes, que lutou sozinha, treinada pelo Zé Roberto, no discurso, ele usou uma frase que justifica meio mancamente isso, dizendo que o vôlei é um esporte coletivo com momentos individuais. Mas eu concordo, eu tendo a concordar com o Zeca. Eu acho que assim como existe uma premiação para técnico de esportes coletivos e para individuais, aqui eu reparo meu lapso de memória, o técnico do Arthur Zanetti, que inclusive foi entrevistado aqui pelo Observatório do Esporte, é o Marcos Goto, esquecido cidadão que é meu xará. E olha a contradição, Tuca, se há 2 prêmios para técnicos de modalidades individuais e coletivas, por que não há o mesmo para atletas? Né? A gente abriria mais 2 premiações, uma para atleta masculino individual e coletivo e outra feminino individual e coletivo. E reafirmando meu voto, Sara Menezes, porque eu percebi, senti na Sara Menezes o olhar, o espírito olímpico. Ela não amarelou, ela foi para lutar. Se você tivesse que votar em atleta masculino de esportes coletivos, seu voto seria para quem, meu caro Tuca? Eu acho que o Zanetti mesmo. Coletivo. Coletivo? Boa pergunta. Para coletivo, eu não sei, eu acho que a minha ideia de time não comporta destaque individual. Né? Então fica difícil, eu não consigo imaginar. Eu acho que quando um esporte coletivo vence, o que vence é a força da equipe. Eu pensei que você votaria no Neymar, que foi um atleta olímpico. Foi um atleta, dificilmente votaria no Neymar. Agora voltamos a bola para Zeca Marques. Bom, eu quero fazer um destaque. No último domingo foi inaugurado o primeiro estádio a ser utilizado na Copa do Mundo, que é o Castelão.
O pessoal da reitoria da Unesp entrou em contato comigo. Aliás, se a produção quiser recuperar isso, eu gravei um podcast da reitoria Unesp em que eu comento a questão do Castelão. E eu digo ali que é uma notícia positiva, né, que um estádio está pronto, mas ao mesmo tempo é uma notícia preocupante, porque não é nem um estádio novo, é uma reforma de um estádio e que foi inaugurado, meus caros amigos, com o show do Fagner. Então vejam, quando eu inauguro um restaurante, o que se faz? Um jantar ou um almoço. Quando inaugura um teatro, o que a gente faz? Um espetáculo de dança ou um espetáculo teatral. Quando se inaugura um estádio que vai sediar jogos da Copa, deveria haver um jogo de futebol, mas houve um show, provavelmente porque vestiários, gramados não estavam ainda prontos. Não Quem foi dera ser um peixe, né? Tem uma outra Mas não situação. foi com a Madonna a inauguração? O Fagner e a presidenta Dilma dando o pontapé inicial num jogo que não existiu. Sabe o que me preocupou, Zeca? A antecedência na inauguração. O estádio vai ser não utilizado ou subutilizado, então a possibilidade de deteriorização é muito grande. Não, mas ele vai ser usado na Copa das Confederações com o jogo da Espanha, atual campeão do mundo, e ele vai ser usado na Copa com o jogo do Brasil. O Brasil joga em Fortaleza na primeira fase. E o Brasil deve jogar lá ou nas oitavas ou nas quartas de final. Mas tem 6 meses ainda para a Copa das Confederações. Não, sim, mas eu acho que é melhor inaugurar antes. O Campeonato Cearense vai ser jogado lá. Matéria da Fortaleza e Ceará. Matéria da Folha de São Paulo dizia que o entorno do Estádio Castelão é um entorno com muitas demandas sociais. E inclusive dizia na matéria que há prostituição no entorno do estádio, de meninas que se prostituem por R$20. Né? Então, esse é o grande problema da Copa no Brasil. A gente faz estádios monumentais, de primeiríssimo mundo, né, no seu projeto arquitetônico, na sua concepção de estádio, mas a gente não está levando em consideração questões estruturais. Nós não temos ainda aeroportos, acessibilidades, transporte, metrô, veículo leve sob trilhos, o chamado VLT. Então a gente tem tantas deficiências nessa organização da Copa. O Brasil foi nomeado sede da Copa em 2007. Então vejam, demoraram 5 anos para a gente inaugurar o primeiro estádio que vai ser usado na Copa. Então vejam como nós estamos atrasados. A minha preocupação é o seguinte, Zeca, foram gastos 500 milhões de reais para fazer a reforma no Castelão. Não fiquemos surpresos se em março, maio, seja divulgado que serão gastos mais 200 milhões para reforma no estádio que já está deteriorado. Então, é que nem o estádio do Grêmio, né, que os colorados dizem que não é Arena Grêmio, é Areia Grêmio, porque era um gramado muito ruim. E o interessante é que areia e arena são palavras que têm a mesma origem do latim, que é areia, né? Até porque a arena quase sempre eram locais em que se fazia atividades na Roma Antiga ou nas touradas, né? Mas o meu outro destaque é a pesquisa que o Datafolha divulgou na última sexta-feira, em que colocava o Flamengo e o Corinthians empatados na preferência do povo brasileiro, cada um com 16%. Depois houve uma chiadeira absurda, porque a portuguesa, a minha querida portuguesa, aparecia com 1%, que é o mesmo número de Fluminense, Bahia e Vitória. E aí os jornalistas, alguns que eu já citei aqui, né, renomados jornalistas de TVs fechadas, ficaram indignados. Como é que a portuguesa vai ter o mesmo número de torcedores que o Fluminense? O Datafolha simplesmente arredondou e não considerou as casas decimais da sua pesquisa, o que eu acho que foi um erro, né? Depois, o Juca Kfouri publicou uma nota do Datafolha, que é a nota séria, né? Eu falei que ele começou com uma nota à guisa de pilhéria sobre o boicote de São Paulo à festa corintiana. Mas nessa nota séria, ele coloca uma tabela do Datafolha com os números com 2 casas decimais. O Flamengo tem 16,27% de torcedores no país. Isso dá mais ou menos 31 milhões, 32 milhões de pessoas. O Corinthians tem 15,56%, então tem uma diferença de 0,7%, arredondando, a menos que o Flamengo. Isso daria aí quase 800 mil pessoas, torcedores a menos para o Corinthians, né? O que eu acho interessante, né, mais uma vez aquele discurso do Corinthians maloqueiro e sofredor, graças a Deus, o maior percentual de torcedores do Corinthians no que diz respeito à renda familiar está concentrada no segmento de quem ganha mais de 10 salários mínimos, né? Então o segmento de 10 salários mínimos é onde o Corinthians tem mais torcedores. Para acabar um pouco com aquela ideia de que quem é torcedor do Corinthians é o cara com menos recursos de compra, socioeconômicos, a torcida do Corinthians trespassa qualquer critério de classe social. Vai ter que mudar a faixa de favela Isrier para Alphaville. Essa é uma questão interessante, Carlão, que existe uma mitificação
O historiador britânico, o Hobsbawm, que faleceu recentemente, ele tem um texto interessante em que ele fala sobre a invenção das tradições no esporte. E estamos diante de uma invenção, de uma tradição que se consolida, de um time com uma origem certamente proletária, popular, como o Corinthians, mas um time que hoje está disseminado em qualquer classe social. E o Juarez, que a gente já citou aqui, coordenador do jornalismo, ele mesmo já testou que as arquibancadas do Pacaembu em dias de jogos do Corinthians é uma arquibancada elitizada. Não é? Até porque os ingressos que o Corinthians cobra em Libertadores são ingressos que um trabalhador braçal não consegue comprar. Né? E o dado interessante, né, no que diz respeito à Portuguesa, a Portuguesa tem 0,51% de torcedores no país. O arredondamento da Datafolha, quem passa de 0,51 vai para 1%, por isso que aparece com 1%. Esses 0,51 indicam, se a gente pensar que o Brasil tem 200 milhões de habitantes, indicam que a Portuguesa tem 1 milhão de torcedores. Bravamente nós resistimos com esse 1 milhão de torcedores. O Fluminense, que chiou muito, tem 1,46, então dá quase 1% a mais que a Portuguesa. Isso daria para o Fluminense cerca de 3 milhões. O Bahia tem 1,18 e o Vitória da Bahia 1,11. O Fluminense deveria ficar preocupado que ele tem menos torcedores que o Botafogo. O Botafogo tem 1,53. Né? Então, só para dizer os 5 primeiros, o top 5, Flamengo primeiro, Corinthians segundo, São Paulo terceiro, São Paulo com praticamente metade da torcida do Flamengo, Palmeiras em quarto, para minha surpresa, e o Vasco em quinto. Então, feito o esclarecimento da pesquisa da Datafolha. E um último dado. Tem alguma observação na pesquisa daqueles que se declaram não torcedores de futebol? Não torcedores bate 23,20%. Ou seja, tem mais não torcedores do que torcedores de qualquer clube. Então 23,20% de brasileiros não torcem para time nenhum. Né? E para outros, 4,88%. Um outro dado interessante é que essa pesquisa é feita a partir de 16 anos. Ao passo que outras pesquisas, como a do Ibope, levam em conta crianças a partir de 10. Se fizerem a partir de 10, eu acho que aí o Corinthians vai ficar na frente do Flamengo. Porque o contingente de crianças que passaram a torcer para o Corinthians, inclusive por causa do Ronaldo, que chegou ao clube em 2008, eu acho que vai fazer com que o Corinthians tenha mais torcedores do que o Flamengo. Eu não tenho a menor dúvida, já disse isso na época da Libertadores este ano, o Corinthians, para mim, é a maior torcida do Brasil. Agora é a vez de Gabriel Cortez. Bom, eu quero aplaudir para esse ano de 2012 um aplauso local, um aplauso para a organização dos Jogos Abertos de Bauru, os Jogos Abertos 2012, que apesar de ter sido superfaturado, teve um gasto maior do que o pensado, como geralmente acontece, do que o pensado inicialmente. Além disso, eu acho que a gente vale ressaltar o legado estrutural que ficou para a cidade de Bauru, que apesar dos gastos excessivos, foi positivo, com estádios de melhor qualidade, ginásios de melhor qualidade. Além do que, no momento dos jogos, houve uma movimentação de pessoas e, consequentemente, financeira bastante interessante, com delegações espalhadas por toda a cidade. E eu queria dar uma vaia para o orçamento do comitê organizador dos Jogos Olímpicos do Rio de 2016, que saiu nessa quarta-feira. Em 2009, a estimativa de gastos era de 5,6 bilhões. 3 anos depois, na estimativa que saiu nesta quarta-feira, divulgada pela ESPN, o valor aumentou para 9,4 bilhões. São 68% a mais de gastos. E esses gastos, os gastos do comitê, vão ser bancados pelo governo federal. E isso tudo vai passar a contar com subsídio do governo em 2013. Até 2016 esse número triplica. A previsão até 2016 é de 1,7 bilhões. Chegou a vez agora da minha vaia, também do meu aplauso, e eu na realidade vou começar aplaudindo uma série que foi feita pela ESPN, que está passando durante essa semana. Começou na terça-feira e vai até a sexta, que chama-se Memórias do Chumbo, Futebol nos Tempos do Condor, que explica um pouquinho de como o futebol foi usado nos países da América Latina, Brasil, Argentina, Chile e Uruguai, como massa de manobra para os governos ditatoriais. Quem não teve a oportunidade de assisti-los na primeira exibição,
Com certeza os canais ESPN nesse final de ano vão reprisar, e eu pude acompanhar um dos programas que foi na Argentina, foi o programa de abertura na última terça-feira, e acho que vale a pena para quem gosta de futebol, para quem gosta de esporte e para quem quer entender um pouquinho da nossa sociedade. Acho que vale 1 hora cada programa, vale sentar na frente da TV ou na frente do computador, quem assim preferir, para dar uma olhada nisso. E meu grande aplauso do ano de 2012, acho que vai pro Corinthians. Ah, não. Vai pro Corinthians, campeão da Libertadores, pro Corinthians. Sobe o hino. Campeão do mundo. E pro Corinthians, que deixou de ser o time caseiro. E as piadas que tinham em cima de nós, corintianos, elas tiveram que ser oxigenadas, trocadas. 100 anos com as mesmas piadas, agora o pessoal que gosta de fazer uma brincadeira vai precisar mudar e vai precisar pensar um pouquinho mais, porque tiramos o passaporte, conquistamos o mundo e o mundo é preto e branco. De tradições e glórias. Uma nota antes de encerrar o programa. Olho para João Paulo Benini e vejo em seus olhos os olhos de Piri Borzillo. Fica feita a homenagem, então, a Andressa Piri Borzillo, que, com certeza, se tivesse aqui, estaria toda paramentada com adornos corintianos. Manto sagrado. Sempre altaneiro, desde o Brasil, o clube mais brasileiro. Então, aí com o hino do Corinthians para encerrar a parte jornalística do Observatório do Esporte, esse que é o último. E você que quiser ouvir novamente o Observatório, você pode acessar nosso Facebook, que é o www.facebook.com/Observatório do Esporte, e também o blog do nosso programa, que é observatóriodoesporteunesp.blogspot.com. Esses os endereços nossos nas redes sociais, nas mídias sociais. O Observatório de hoje chega ao fim. Produção de João Paulo Benini, comentários de Tuca Américo, Carlos Napolitano, Gabriel Cortez e Zeca Marques. Equipe de reportagem: Rodrigo Pessoa, Gabriel Cortez, Fernando Martins, Marina Goulart, Paulo Beraldo e João Vitor Bellini. Direção técnica de Silvestre Oliveira e direção de Fábio Fleury. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. O Observatório é coordenado pelos professores doutores Marcos Américo, José Carlos Marques e Carlos Napolitano. Até o próximo ano, até 2013, se Deus quiser, com muito esporte para ser debatido aqui no Observatório. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.